Feliz sábado. Feliz sábado. Where do I go? I go that way. I trust you all had very good food. Eu acho que todo mundo comeu bem. Yes. I like Brazilian food, as you can tell. Eu gosto da comida do Brasil, como vocês podem perceber. Well, let's bow our heads for a word of prayer and we'll get into Vamos this. curvar nossa fronte para falar com Deus. Dear gracious Heavenly Father, Prezado Pai Celeste, we thank you so much for this Sabbath day, nós te agradecemos muito por esse dia de that sábado, we get to take a break from our things in the world quando podemos parar um pouco as nossas atividades do mundo to come and fellowship together e ter um momento de comunhão juntos. and to worship you as our Creator and E King. te adorar, Senhor, como nosso Criador e Rei. Help us to see a clearer picture of you today, Ajuda-nos a ver uma visão mais nítida tua, Senhor. and we invite your presence in this room. Nós convidamos a tua presença nesta sala, In Jesus' name, em nome de Jesus. amen. Amém. Amen. So I titled the title of this presentation, God's Entertainment. O título dessa apresentação é O Entretenimento de Deus. And the reason why I wanted to title it that E o motivo pelo qual eu quis intitulá-la assim is because the word entertainment is made up of three é words. porque a palavra entretenimento é composta por três outras palavras. Enter means to come in. Enter, que significa entrar. Tain means to hold on to. Tem, que significa se apegar a algo. And ment means to keep in that state of holding on to. E o mente, que significa manter nesse estado ao qual se foi So to apegado. put it plainly, Ou seja, explicando de uma vez só, the word means to come in a palavra significa entrar and to possess you e possuir alguém and to keep you in a state of e possession. manter essa pessoa nesse estado de And I'd possessão. like to submit to you today E eu queria falar para vocês hoje that is exactly what God wants to do. que é exatamente o que Deus quer fazer. He wants to come into your life Ele quer entrar na nossa vida and possess your heart e possuir o nosso coração and keep you in his care. e manter você aos seus cuidados. But that is exactly what the devil is trying to do as well. Mas isso também é exatamente o que o diabo quer fazer. For those of you that just came in the room and weren't in here earlier, Para alguns que acabaram de entrar e não estavam aqui mais cedo, you're welcome to come up and take a picture of this later. There was a generous donation that was given so that each and every one of you can watch this DVD. It's Nós- on superheroes. nós tivemos uma doação generosa feita. Você pode tirar uma foto aqui mais adiante, ou talvez agora. Se você entrar nesse site e aplicar esse código aqui, a compra, vai ter uma opçãozinha lá embaixo. Você vai ter esse DVD gratuito. But if you have an interest in superheroes, you've ever watched a superhero movie, I encourage you to watch this film. Se você tem um interesse em super-heróis, já viu filmes de super-heróis, eu motivo você a assistir a esse documentário. And hopefully it'll be the last superhero movie you ever watch. E eu espero que seja o último documentário sobre super-heróis que você jamais vai assistir. I'd like to start this out with a verse from 2 Corinthians. Eu queria começar com um versículo de 2 Coríntios 7:1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. The Bible has a lot to say about us becoming holy because God is holy. A Bíblia tem muito a dizer sobre nós nos tornarmos santos porque Deus é santo. In fact, this is what God is working towards, Na verdade, Deus está trabalhando rumo a isso, asking us to purify ourselves from the evil around us, pedindo-nos que nós nos purifiquemos de toda a impureza ao nosso redor, perfecting our holiness aperfeiçoando a nossa santidade in our reverence for God. no temor de Deus. I love the title of this whole conference Eu amei o título dessa conferência and the messages that have come out of the preliminaries, e as mensagens que a gente tem escutado nas plenárias, and especially Sabbath morning this morning. especialmente a de hoje de manhã, no sábado, How no culto. long are we going to stand between two opinions? Quanto tempo mais vamos cochear entre dois pensamentos? You see, just like old ancient Israel, Assim como o Israel do Antigo Testamento, we struggle with idolatry today. nós também lutamos com a idolatria It's nos dias just de in a hoje. different form. Simplesmente é numa maneira distinta. Many of these movies Muitos desses filmes have a lot of elements of idolatry têm in them. muitos elementos de idolatria. Listen to what Hebrews 12:14 says. Olha o que Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
What does this say? O que está dizendo? Without holiness, Sem santificação, no one will ninguém see the Lord. verá o Senhor. That's how serious it is for us É assim de séria a santificação. to not engage in the things of the world that As- will, go ahead, that will taint our characters. Não devemos nos envolver nas coisas do mundo que vai manchar o nosso caráter. So what does it mean to be holy? O que significa ser santo? Because the Bible has a lot to say to the old ancient Israelites. Porque a Bíblia tem muita coisa a dizer dos israelitas do passado. Read the verse. Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. So we are to be holy because God is holy. Devemos ser santos porque Deus é santo. And Ephesians in the New Testament talks about us as well as the church being holy. Efésios, no Novo Testamento, também fala da igreja sendo santa. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. This is the picture that God wants to bring us as his true remnant church. Esse é o quadro. Deus quer nos fazer chegar a esse ponto, como igreja remanescente verdadeira. He wants to wash away all our filthiness Ele quer lavar toda a nossa impureza and create new our spirits. e tornar novos os nossos espíritos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Now, many of us, I grew up in the Adventist church. Muitos de nós, eu cresci numa igreja adventista, And when I grew up, I went to church every single weekend. e quando eu cresci, eu ia à igreja todo fim de semana. I was involved in the youth groups, Eu me envolvia com os grupos de jovens, but I completely walked away from God in my young adult life. mas na minha vida jovem, já adulto, eu me afastei completamente de Deus. I had nothing to do with God. Não tinha nada mais a ver com Deus. And I started being a part of the world. E comecei a fazer parte do mundo. And God called me out of the darkness that I was in E Deus me chamou das trevas nas quais eu me encontrava into his marvelous light. para a sua maravilhosa luz. And so if God asks me to come out of the darkness and into his marvelous light, Então, se Deus pede que eu saia das trevas para a sua maravilhosa luz, how should we walk? como devemos andar? Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. So the Bible is very clear. A Bíblia é bastante clara. If you call yourself a Christian, Se você se diz cristão, shouldn't you walk like a Christian? não deveria andar como um cristão? Shouldn't you look like a Não Christian? deveria parecer cristão? Act like a Christian? Agir como um cristão? Watch things that a Christian would watch? Assistir a coisas que um cristão assistiria? Right? É ou não é verdade? Because what this is telling me Porque a Bíblia me diz isso aqui. is that you cannot have two things together, Que light and darkness. não dá para ter as duas coisas, luz e trevas juntos. It doesn't work like that. Não funciona assim. There is an interesting man in the late 1840s. Tem um homem interessante da época de 1844. He was a Hungarian physician. Era um médico húngaro. And in the 1840s, there was a lot of deaths when women would have babies. E nessa época havia muitas mortes quando as mulheres estavam parindo. In fact, for nearly a decade, Por 1 in every 6 babies died. quase uma década, 1 em cada 6 bebês morria. And no one could figure it out. E ninguém conseguia descobrir por quê. And what physicians used to do E o que os médicos costumavam fazer is they would practice their physician on cadavers, dead bodies. eles praticavam a medicina nos cadáveres, nos corpos mortos. And that's how they would learn how to do surgeries. E era assim que eles aprendiam a fazer cirurgias. And then they would go from the dead body E dos corpos mortos, into the delivery room eles iam à sala de parto and deliver a baby. e
faziam parto de crianças, without washing their hands sem lavar as mãos and without washing their clothes. e sem lavar as In roupas. fact, the more bloody that their clothes were Na- from the cadaver, Na verdade, quanto mais sangue houvesse nas roupas deles, dos cadáveres, people thought he was the greater physician. as pessoas achavam, esse médico aqui é bom. So this man came along Então esse homem entrou em cena and he told them to simply wash their hands. e ele disse, simplesmente lavem as mãos. He was actually quoted saying, "I'm not asking anything world-shaking, I'm merely asking you to only wash." Ele até chegou a dizer, eu não estou pedindo nada que vai abalar o mundo. Simplesmente eu peço para você lavar as mãos. And he said, "For goodness sake, wash your hands." Pelo amor de Deus, ele diz, lavem as mãos. And the second that he started doing this, E no momento em que começaram a fazer isso, he had nearly 9,000 births that he was involved in, ele já estava envolvido com mais de 9.000 nascimentos. and they only lost a couple hundred babies. E ele só perdeu algumas centenas de His bebês. odds went from 1 in 6 A proporção, em vez de ser de 1 para 6 mortes, to 1 in 50. de uma morte a cada 6 crianças, para agora But- uma morte a cada 50. But everybody that was his colleagues Mas todos os seus colegas thought he was crazy achavam que isso aqui era loucura. and almost took his medical license away from E him. quase até tiraram o seu registro médico. You know, there's something about cleansing. Tem alguma coisa relacionada à purificação? Do you guys have a product here called Listerine Temos um produto aqui chamado Listerine, né? mouthwash? Yes, enxaguador bucal. Yes? Sim. This is the gentleman who invented Listerine. Esse é o senhor que inventou o Listerine. And he was the first one that came along in the early or late 1800s E esse foi o que surgiu na década de 1880 and taught people they needed to wash the instruments. e ensinou as pessoas que essas pessoas precisavam lavar os instrumentos. They were doing surgery not washing the instruments. Elas faziam cirurgia sem lavar os instrumentos. And many people were dying. E muita gente But morria. he's the first one that came along and encouraged people Ele foi o primeiro que entrou em cena para encorajar as pessoas, that they needed to do that. de que as pessoas precisavam fazer essas coisas. Leviticus is very interesting. Levíticos é muito interessante. There's a lot of health laws in Leviticus if you ever read them. Há muitas leis de saúde em Levíticos, se você já leu essas leis. And only now in our 21st century E só agora, no nosso século 21, do we even understand the truths that were taught to the Israelites. estamos passando a entender as verdades que foram ensinadas aos israelitas. But God has always had a message about cleanliness. Mas Deus sempre teve uma mensagem quanto à limpeza. There's a lot of books that talk about cleanliness inside of our bodies. Há muitos livros que falam sobre a purificação do nosso corpo, dentro do nosso corpo. I was very interested in this person called Dr. Richard Schultz. Eu me interessei bastante por esse aqui, é de um autor, Dr. Richard Schultz. He wrote a book called There's No Incurable Diseases. Ele escreveu um livro intitulado Não Há Doenças Incuráveis. And he has made claims saying that he's seen cancer, AIDS, any disease reversed. E ele faz alegações de ter visto câncer e todo tipo de doenças sendo revertidas, Simply by cleansing your body. simplesmente pela purificação do corpo. Cleansing each one of the different, the kidneys or the bowels or the Purificando liver. os rins, os intestinos, o fígado. Very interesting read. É uma leitura muito interessante. But why would we cleanse our bodies, Mas por que purificaríamos o nosso corpo? wash our hands, Lavar as mãos, make sure that we are clean, ter certeza de que estamos limpos but put dirty things in our mind? e ao mesmo tempo colocar coisas sujas na Does that mente. make sense? Faz sentido? Why is it so hard for us Por que é tão difícil para a gente to make good decisions tomar boas decisões about what we watch? quanto ao que vamos assistir? Listen to what Psalms 119 says. Escutem o que diz Salmo 119. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, e não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus preceitos. This prayer that David's praying, Essa oração que Davi está fazendo, help me not to wander away from your commandments. me ajude a não fugir dos teus mandamentos. Have you ever said that prayer when you're battling something? Você já fez essa oração quando está batalhando contra alguma trying to coisa? make a decision
tentando tomar uma decisão. If you love me, Se me amais, what's the rest of the verse? qual o resto do versículo? Keep my commandments, you are right. Guardareis os meus mandamentos. Muito See, I bem. know Portuguese. Very good. Malachi 3:14 says this. Malaquias 3,14 diz: Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. What good is it if we come to church, Qual é o bem que advém disso? Se a gente vem à igreja, we love God, amamos a Deus, but then we walk around and go, I have to do what you say? mas aí a gente sai e diz, mas será que eu tenho que fazer o que eles estão dizendo? You mean I have to keep the Sabbath? Tenho que guardar o sábado? You mean I have to not steal things? Ah, não pode mais roubar as coisas? Oh, I don't want to do that. Ah, não quero fazer essas coisas. What good is that? Qual é o bem que advém disso? And that's what the Bible's saying is like, it doesn't do you any good É o que a Bíblia está dizendo, isso é inútil. to walk around Andar por aí, sad. If you love God, triste. Se você ama a Deus, you will keep His commandments. você vai guardar os seus mandamentos. Listen to what 1 John 5:2-3 says. Olha o que diz 1 de João 5, 2 e 3. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Do you notice a common theme that's coming up in a lot of these Bible verses? Você está percebendo um tema em comum que está surgindo em todos esses versículos bíblicos? God's asking us to be holy, Deus nos pede para sermos santos, but He's also asking us to keep His commandments. mas Ele também nos pede para guardar os seus mandamentos. Do you notice how this comes up over and over again? Estão percebendo como isso surge o tempo inteiro? Right? I hope you're noticing this. Eu espero que estejam percebendo isso. Because did you realize that the Bible actually tells us to hate something? Porque você já percebeu que a Bíblia nos diz para odiar alguma coisa? Listen to what Romans 12:9 says. Olha o que Romanos 12, 9 diz. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. This word abhor Essa palavra detestai actually means, does it make you physically sick? significa, será que isso não te deixa doente fisicamente? Does it make you want to vomit Parece que isso faz você querer vomitar when you see something evil? quando você vê alguma Do you coisa turn mal. away from the evil, Você se afasta do mal or are you drawn to it? ou você é atraído a ele? The Bible uses very strong language. Abhor means to hate. A Bíblia usa uma linguagem muito forte. Detestar significa odiar. Now, the reason why I'm asking this question, O motivo pelo qual eu faço essa pergunta, how many of you recognize these characters? quantos aqui reconhecem esses personagenzinhos? Has anyone in here seen Alguém já viu? more than half of the room? Quase metade da sala. So I want to point something out to you. Então eu queria destacar algumas coisas para Because we vocês. started out this conversation saying God wants us to be holy. Porque a gente começou essa conversa aqui dizendo, Deus quer que nós sejamos santos. He wants us to follow His commandments. Ele quer que nós sigamos, guardemos os seus mandamentos. He says if you're a child of the light, Ele diz que se você é um filho da luz, you should walk in the light. você deve andar na luz. So for those of you that raised your hands, Então para vocês que levantaram as mãos, the poster to the o video cartaz do vídeo says it's good to be bad. diz, é bom ser mal. Now question, Pergunta, where in this book onde neste livro does it say it's good to be bad? diz que é bom ser mal? Where? Onde? Give me one verse. Me dá um versículo. Just one. Só um? Not one. Nenhum. The entire Bible Toda a Bíblia is trying to inspire us for good. está tentando nos inspirar ao bem. Why do we want to watch this? E por que então nós queremos assistir coisas assim? I'm not being hard on you to beat you up. I want to show you Eu não estou querendo aqui espancar ninguém pelas palavras que eu estou dizendo. Só quero mostrar the war that we are engaged in. a guerra na qual estamos envolvidos. This particular one, I think it's the second one. Esse filho em depressão. Question, Pergunta, is this walking in the light? isso é andar na luz? You see, the devil is brilliant. Sabe, o diabo é brilhante. Don't underestimate him. Não subestime o diabo. He's going to show you something that they're just so cute. Ele vai mostrar as coisinhas que são tão bonitinhas. You see all the kids with the backpacks, Todas as criancinhas com as mochilinhas nas costas. right? É ou não é verdade? But this is a very sinister story. Mas isso aqui é uma história muito sinistra.
In fact, the first one, it's not just one movie. Não se trata de apenas um filme. The main character's a villain. O personagem principal é um vilão. And they say when the world needs a hero, E diz, quando o mundo precisa de um herói, they called a villain. chamaram um vilão. The world does need a hero. O mundo precisa sim His de um name herói. is Jesus. Seu nome é Jesus. So it's asking the question, are you going to call a hero or are you going to call a villain? Então a pergunta é, o que eles estão fazendo? Vão chamar um herói ou um vilão? You see, in the third one that they put out, No terceiro filme que eles lançaram, the villain doesn't want to be a villain anymore. o vilão já não quer mais ser vilão. In fact, he wants to give up his ways of being a villain. Na verdade, quer deixar de ser vilão agora. But all the little minions Mas todos os Minions want to convince him quer convencê-lo that he was better off being a villain. que era melhor que ele continuasse sendo vilão. So here's the scene. A cena é a seguinte. This does not mean that we are going back to being villains. Luca. Bueno. Piñuf. Bueno. Piñuf. Bueno. Piñuf. Non è Piñuf. What does this say? O que é que diz aqui? Go dark. Trevas. How did we start out this conversation? Como foi que a gente começou essa conversa? If you are a child of the Se você é um filho da luz, walk in the light. ande na luz. You see, the world is going to make darkness O mundo vai tornar as trevas very attractive. algo muito atraente. So here's what the Bible says. Olha o que a Bíblia diz. Pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. The Bible has a lot to say about light and A Bíblia darkness. tem muita coisa para dizer sobre luz e trevas. De novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Psalms 97 verse 10 Salmo 97:10. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Ele guarda a alma dos seus santos. Livra-os da mão dos ímpios. time and time again, O tempo inteiro, you will find examples in the Bible você encontrará exemplos na where the Bíblia, great leaders onde os grandes líderes pleaded with God, rogavam a Deus, help me to turn away from evil. ajuda-me, Senhor, a me afastar do mal. Help me to hate evil Ajuda-me a odiar o mal, with the same passion that you hate it, God. com a mesma paixão que tu odeias o mal, a Deus. Have you ever prayed that prayer? Você já fez uma oração assim? Really, have you ever prayed that Não, de prayer? verdade, você já fez uma oração assim? Now remember, I grew up going to church all the time as a Eu, kid. eu cresci indo para a igreja o tempo inteiro como criança. Yet I went to Hollywood to try and make movies and television for a living. Então eu fui para Hollywood para tentar fazer filmes, programas de televisão e ganhar dinheiro com isso. I left everything that I grew up learning, Deixei tudo o que eu aprendi no meu período de crescimento and I followed after the darkness. e comecei a seguir as trevas. But when God got a hold of my heart, Mas quando Deus se apegou ao meu coração, I said, "No, God, don't take the movies. eu dizia, não, Deus, não tire os filmes de mim. No, that's my passion. Essa é a minha paixão. I went to school for this." Eu fui para a escola, fiz faculdade para isso. But I prayed a simple prayer. Mas eu fiz também uma simples oração. Lord, if you leave it up to me, Senhor, se o Senhor deixar para que eu decida, I'm going to choose to watch these things. eu vou escolher assistir a essas coisas. But I give you permission to change my heart. Mas eu te dou permissão para mudar meu coração. If you don't want me to watch them, Se tu não queres que eu assista mais a essas coisas, here is my heart. aqui está o meu coração. Take it Tome-o and do what you want with it. e faz o que o And Senhor I'll tell quiser you, com ele. he changed my taste. E eu vou dizer para vocês, ele mudou os meus gostos. I no longer wanted to watch those kind of things. Já não queria mais assistir essas coisas. Today I would rather spend 2 hours with my children. Hoje eu prefiro passar 2 horas com meus filhos So, do que what estar does the assistindo Bible filmes. say we need? What is it? What do we need? O que é que nós precisamos? Listen to what John 3, 5 through 6 says. Olha o que João 3, de 5 a 6 diz. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. So we realize that we need to be born again. Então nós percebemos que precisamos nascer de novo. Because our tastes are totally manipulated. Porque os nossos gostos são totalmente manipulados. And we need to have a new way of looking at life. E precisamos ter uma nova maneira de ver a vida.
And so, how do we be born again? Então, como é que a gente nasce de novo? Because we are naturally drawn to evil. Porque naturalmente somos atraídos ao mal. That's what Romans talks about. É o que Romanos fala. Pois se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. So that sounds easy, Ah, parece fácil. right? How do I put to death Como é que eu mortifico those desires inside of my life? os desejos dentro da minha vida? It's quite simple. É bastante simples. The Bible gives us an example to ask. A Bíblia nos dá um exemplo, e o exemplo é pedir. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. It begins with the asking God to just remake your heart. Começa pedindo a Deus para que Ele reconstrua o seu coração. And if you ask him that, E se você pede isso a Deus, he will promise Ele promete that he will remake your heart. que Ele vai refazer, reconstruir o seu coração. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. You see, it isn't you that's going to keep God's commandments or judgments. Não é você quem vai guardar os mandamentos ou os estatutos de Deus. But if you ask him for a new heart, Mas se você lhe pedir um novo coração, he promises that if he gives it to you, Ele promete que se Ele lhe der, he will make you be able to keep them. Ele fará com que você consiga guardá-los. How about this one? Que tal essa aqui? Has anyone in this room seen this? Alguém aqui nesta sala já viu esse filme? Yes? Half the room? Metade da sala? I want to point something out to you Eu quero destacar alguma coisa aqui. because the most iconic song that came out of this cartoon Porque a canção mais conhecida deste desenho animado was a song called Let It Go. era a canção que diz Let It Go. And it says, it's a time to see what I can do, E diz, é hora de ver o que eu posso fazer. to test the limits, to break through. Testar os limites e to break through Yes? To like break through a new way of life. e abrir um novo caminho. No right, no wrong, no rules for me. Nada de certo, nada de errado, não tem regras para mim. I'm free. Estou livre. But there's nowhere in this book Mas onde neste livro that says there's no right and no wrong. diz que não há nada de certo, nada de errado? That you're free of all of that. E que você está livre de tudo isso. And here's what's something that's interesting about a piece of music. Tem alguma coisa interessante sobre as músicas. Did you guys learn the alphabet through a song? Vocês já aprenderam o alfabeto com músicas? Yes? A, Sim. B, C, D. D, Did you learn it to that one? Sim. Yeah, Yes? we do. A, B, C, D, E, F, G. Wait, I'm not going to sing the rest. What? He doesn't know the alphabet. Ele não sabe mais. Yeah, right. Why did you learn it to a song? Por que a gente aprende com música? So you won't forget it, right? Para que a gente não se esqueça. Did you know that Moses taught the children of Israel the 10 commandments to a song? Você sabia que Moisés ensinou aos filhos de Israel os 10 mandamentos por meio de música? Why did he do that to a song? Por que ele fez isso com música? So they would never forget it, Para que right? eles não se esquecessem. So I'll tell you something I've learned about the brain. Eu vou contar para vocês alguma coisa que eu aprendi acerca do cérebro. We have a little bean-shaped part of our brain called the hippocampus A gente tem uma partezinha do nosso cérebro chamada de hipocampo, that remembers music. que se lembra de músicas. How many of you older folks Quantos dos mais velhos aqui used to listen to rock and roll, rap, whatever, ainda reggae? escuta rock and roll, No. rap, essas coisas? Anybody used to listen to things that you don't listen to now? Alguém que That you don't listen to now? alguém que ainda não ouve mais isso, mas costumava ouvir. Okay, so it's been 10, 15, 20 years since you've heard that music. Faz 10, 20, talvez 30 anos que você ouviu essa música pela última vez. But you walk into that store Mas se você entra naquela loja and you hear that song. e escuta a música, Where does your mind go? a sua mente vai para onde? It goes right back, Volta. right? Lá para o passado. Because you cannot delete Porque não dá para deletar that music in your brain. aquela música no seu cérebro. So why is it a problem Por que é um problema então? if we teach little girls Se a gente ensina as criancinhas how to sing a song como cantar uma música that says there's no right, no wrong, no rules for me, I'm free. que ensina não há certo, não há errado, não há regras para mim, estou livre. The little girl As will meninas. never, ever, ever forget it. Jamais, jamais se esquecerão disso. That's how powerful it is. Esse é o poder da música. So,
You know they've made Frozen 2. Eles fizeram Frozen 2. They've been talking on the internet before they came out with Frozen 2 about giving Elsa a girlfriend as a love interest. E começaram a falar na internet, antes de fazer o Frozen 2, de dar a Elsa uma namorada. Yes. So they're still discussing whether they want to do that in the next one. Ainda estão discutindo se vão fazer isso. But I want to show something to you. How much time do we have here? 3:30. Quanto tempo a gente tem ainda? We have till the 50, so I have 20 more minutes. 20? Yes. Yes? Okay. I wanted to show you this because have you heard of this movie? Já viram esse filme aqui? Já conhecem? Já ouviram falar? No? This No. didn't come to Brazil? Não. No? We don't know. Okay, I'll tell you what. Then I'm going to skip it Então eu vou pular. because Now yeah. they wanna know. No. Don't show them. Yeah, too bad. Que pena que vocês nunca viram, então não vão conhecer. How about this film? Que tal este? Esse já, Yes? já viram. How many have seen this film? Quantos já viram Star Wars? Yes? Os velhos, the old ones or the new ones? Yes, the old ones and the new ones. Tanto os antigos quanto os novos. How many of you believe he's the bad guy? Quantos acreditam que ele é o vilão da história? 1, 2. 1, 2, 3, How many 4. believe he's the good guy? Quantos acreditam que ele é o mocinho? 1, 2. Okay, so I want to show you something that's interesting with this series. Eu queria mostrar para vocês algo interessante nessa série. This is the antagonist, the bad guy in the video. Esse é o antagonista, é o vilão na série. This is the good guy, Luke Skywalker. Esse é o mocinho, Luke Skywalker. But this is the Dark Vader before he became Dark Vader. Esse aqui é Darth Vader antes de se tornar Darth And he's having a Vader. conversation with why he wants to become part of the dark side. E ele está tendo uma conversa acerca do motivo pelo qual ele quer estar no lado sombrio. So listen to what was said. Olha o que se diz aqui. It's a Sith legend. Darth Plagueis was a dark lord of the Sith, so powerful and so wise, he could use the Force to influence the midi-chlorians to create life. He had such a knowledge of the dark side, he could even keep the ones he cared about from dying. He could actually save people from death. So the reason he wants to become Darth Vader O motivo pelo qual ele quer se tornar Darth Vader is because this guy tells him he can use it to create life. é porque esse aqui diz para ele que você pode usá-lo para criar And he can vida. save people from death. E você pode salvar as pessoas da morte. So now here's a question. A pergunta é a seguinte: Does the devil será que o diabo want to save your life? quer salvar sua vida? Can the devil create life? O diabo pode criar vida? No, he cannot. Não. So this is the character Darth Vader when he's talking to one of the Obi-Wan Kenobi. Esse é o personagem Darth Vader quando ele está falando com esse And outro listen to the personagem aqui. language he uses. Olha a linguagem que eles usam. I have brought peace, freedom, justice, and security to my new empire. He said, I have brought freedom, Ele disse: eu trouxe liberdade, justice, justiça e security segurança to his new empire. ao meu novo Has império. the devil brought freedom, Será que o diabo trouxe Has he brought- liberdade, peace, paz, justice? justiça? None of that. Nada disso. And when he's talking to him, he even uses quotes out of the Bible. E quando ele fala, ele usa citações da Bíblia. If you're not with me, then you're my enemy. He says, if you're not with me, then you're my enemy. Diz: se você não está comigo, então você é meu inimigo. E a Bíblia diz: quem não é por mim, é contra mim. And when the question was asked of Darth Vader's mother where he came from, E quando foi feita a pergunta para a mãe do Darth Vader de onde ele veio, this is what he answers. olha o que ele... Darth Vader's mother, when asked where he came from, Quando perguntaram à mãe do Darth Vader de onde ele veio, she said she wasn't pregnant, ela disse que ela não estava grávida. and then all of a sudden she got pregnant, E de repente ela ficou grávida, but she doesn't know how it happened. mas ela não sabe como aconteceu. Now who can make that claim? Agora, quem consegue explicar isso?
Only Quem Mary. consegue fazer essa alegação? Somente The Maria. interesting thing about this actress O mais interessante sobre essa atriz is the movie she played in right before this role. é que o filme que ela fez um papel logo antes deste aqui, She played Mary, the mother of Jesus. ela fez o papel de Maria, a mãe de Jesus, no filme anterior a esse. Now, I don't know if that's coincidence Eu não sei se isso aqui é coincidência or very purposeful. ou se foi intencional. But when Darth Vader dies Mas quando Darth Vader morre and is resurrected, e é ressuscitado, this is the first time you see him as Darth Vader. isso aqui é a primeira vez que você o vê como Darth Vader. And it's very interesting that he has this thing on his chest. E é interessante que ele tem isso aqui no peito. Has anybody seen that before? Alguém já percebeu isso? And that's quite interesting to me E para mim é muito interessante, because if you are a Star Wars fan porque se você for fã de Star Wars and you wanted to go to a Star Wars convention, e for a uma convenção de Star they Wars, always carry around the original Darth Vader outfit. eles sempre carregam para lá e para cá o traje original do Darth Vader. This is in a glass case. Isso está num compartimento de vidro. And if you can see, there is Hebrew that is written in between the buttons. E entre os botões há palavras em hebraico. You can look this up on the internet. Você pode buscar isso aqui na internet. Brothers and sisters, that is Jesus. Irmãos, irmãs, esse aqui é Jesus, They flipped it upside down. mas de maneira distorcida. That's why all of the characters that are evil É por isso que todos os personagens do mal share these character traits with someone on God's side. têm esses traços característicos de alguém do lado de Deus. You see, the devil is a master at making his rebellion look like the good guys. O diabo é um mestre em fazer com que a rebelião pareça que eles sejam os mocinhos da história. At the top of the Rogue poster, it says a rebellion built on hope. No pôster, no cartaz, nós temos aqui uma rebelião construída, edificada na esperança. The Bible never ever tells you to be a part of a rebellion. A Bíblia nunca diz para que nós façamos parte de uma When you rebelião. look up what rogue means in the dictionary, Quando a gente busca a palavra rogue no dicionário, it means a villain, significa um vilão. a scoundrel. Ah, A scoundrel, what is a scoundrel? like someone that's dirty or mean. Alguém muito malvado, Dishonest sujo. person, Uma pessoa unprincipled desonesta, man. um homem sem princípios. That's the hero? Será que esse é o herói da história? That's why 1 Samuel 15:23 tells us this. 1 Samuel 15:23 nos diz isso, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. When Saul did not follow the command of the Lord, Quando Saul não seguiu os mandamentos de Deus, it was told to him by Samuel foi-lhe dito por meio de Samuel that your rebellion is as the sin of witchcraft. que a sua rebelião é como o pecado de feitiçaria. Yet in the Star Wars series, Ainda assim, na série do Star they Wars, constantly promote the rebellion as the good guys. eles estão o tempo todo promovendo a rebelião como se fossem os mocinhos da história. And you know what's interesting about the end of the series E of the sabe, Star Wars? e sabe o que é mais interessante acerca do final da série de Star Wars? When Disney bought Star Wars Quando a Disney comprou Star Wars from George Lucas for $4 billion, de George Lucas por 4 bilhões de dólares, just to give you an idea of how much money that is, só para lhe dar uma ideia de quanto dinheiro é isso tudo, do you know that if I were to sit here and count to a billion, 1, 2, 3, 4, 5, 6, to a billion, se eu ficasse aqui contando até 1 bilhão, de 1 até 1 bilhão, how long would it take me to count? quanto tempo levaria até que eu contasse, chegasse até lá? 100 years 100 anos. to count to a billion. Eu ficaria aqui 100 anos You contando até chegar a 1 couldn't bilhão. spend that money in a lifetime. Não dá para gastar tanto dinheiro num But período de vida só. what Walt Disney did with the whole Star Wars series, O que o Walt Disney fez com a série do Star Wars, they separated the light and the darkness. George Lucas always had light and darkness as separate. ele separou a luz e trevas, porque George Lucas sempre teve luz e trevas separadas. And Walt Disney said, "No, we're not going to do that. E o Walt Disney disse, não, a gente não vai fazer isso. We're going to blend the light and the A darkness. gente vai mesclar luz com trevas. It will be as much you need the darkness as you need the light." Será como se você precisasse tanto das trevas quanto da luz. Is there anywhere in the Bible that says that you should blend light and darkness? Tem algum lugar na Bíblia que diz que você deve mesclar luz com trevas?
Nowhere, right? Em nenhum lugar. Listen to what 1 Corinthians 2, Olha o que 14 diz through 16 1 says. Coríntios 2, 14 a 16. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. The only way that you are going to spot these kind of errors in movies A única maneira pela qual você vai conseguir identificar esse tipo de erro nos is to filmes study the truth. é por meio do estudo da verdade. When you recognize the truth, Quando se reconhece a verdade, you can see the error. dá para ver o erro. But if you don't study the truth, Mas se você não estudar a verdade, you're not going to spot the error. não vai identificar o erro. And those things that get inside of our minds E essas coisas que entram na sua mente are extremely powerful. são extremamente poderosas. And that's why spiritual things are spiritually discerned. E é por isso que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. You see, when I went to Hollywood, Quando eu fui para Hollywood, and I used to love watching movies, e eu amava ver esses filmes, I didn't see any of this. eu não via nada disso. In fact, I watched tons of movies. Na verdade, eu assistia a muitos filmes. I read The Great Controversy as a kid. Eu também tinha lido O Grande Conflito quando eu I era criança. understood that there was a war between God and Satan, Eu compreendia que havia uma guerra entre Deus e Satanás, but I saw none of this in the movies mas nada dessas coisas eu via nos filmes. until I started reading this. Até que eu comecei a ler a Bíblia. Once I started reading this, Quando eu comecei a ler a Bíblia, I started recognizing comecei a reconhecer that there was a stark difference between what I was watching que havia uma grande diferença entre o que eu assistia and what I was learning. e o que eu estava aprendendo. The closer you draw to Jesus, Quanto mais você se aproxima de Jesus, the more dark the world will seem. mais trevas o mundo parecerá ter. If you can watch these kind of movies Se você consegue ver esse tipo de filme and they don't seem alarming to you, e eles não parecem alarmantes para você, that should make you fearful. isso deve fazer vocês temerem. In fact, Na verdade, you should feel uncomfortable você não deveria se sentir à vontade when you see some of these things. ao ver essas coisas. Right? Would you want to watch this Star Wars in the sanctuary of the church? Vocês assistiriam a esse Star Wars lá no templo, na igreja? That should give you a good barometer Isso deveria lhes dar um bom parâmetro, if it's good or bad. se é bom ou se é ruim. If you can't see yourself sitting next to Se Jesus, você não consegue se imaginar sentado ao lado de Jesus, watching that movie, assistindo a esse filme, that should be a good barometer isso seria um bom parâmetro on what's good or bad. acerca do que é bom ou ruim. Romans 8 and 7 says we are carnally minded. Romanos 8, 7 a 8 diz: Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. We are naturally drawn to evil. Naturalmente somos atraídos ao mal. So you have to ask God Então você precisa pedir a Deus to change that desire. para transformar esse desejo. What does it say in 2 Peter 1, 3 O que and diz 4? 2 Pedro 1, de 3 e 4? Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. It is possible É possível for us to be partakers of God's nature, que nos tornemos coparticipantes da natureza divina, Christ dwelling in us, Jesus habitando em nós, which will let us escape the corruption of this world. que nos libertará da corrupção que há no mundo. But you won't escape it Mas não escaparemos if you're not daily inviting Jesus in. se não estivermos convidando diariamente Jesus a entrar em nosso Get in coração. the habit of talking with him about anything. Desenvolvam o hábito de falar com Jesus acerca de qualquer coisa. I used to love superhero movies. Eu costumava amar esses filmes de super-heróis. Like I would love to go and watch them. Eu amava ir ao cinema e assistir a esses filmes. But all I had to do was ask God to change my heart. Mas tudo que eu tive que fazer foi pedir a Deus para transformar meu coração. And now I don't want to watch those kind of E agora eu things. não quero mais ver essas coisas. It isn't just movies or television. Não é só filme ou televisão. You can apply this to anything in your life. Dá para aplicar isso a qualquer coisa na sua vida. Whatever you're struggling with, Se você está lutando com qualquer coisa, God is promising
Deus está prometendo that He is making an escape from that corruption. que Ele está livrando você dessas corrupções. You see, what you put into you Sabe, o que você coloca dentro de si can defile you. pode contaminar você. E dizia, o que sai do homem, isso é o que contamina, porque de dentro do coração dos homens é o que procedem os maus desígnios. A prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. If you just look at this list, Se você simplesmente analisa essa lista, you can easily take a look at some of the modern movies that are out facilmente você pode ver isso nos filmes que estão sendo lançados aí. and say, does it have any of these elements? E começar a identificar, será que esse filme que foi lançado tem algum desses elementos? Is there sexual immorality, Tem imoralidade sexual, Thievery, prostituição, murdering. furto, homicídio, coveting, avareza, pride, foolishness, any of those? lascívia, inveja, blasfêmia, qualquer uma dessas coisas? And if it does, Se tiver, I would suggest not to watch it. minha sugestão é não assista. If you can honestly say, I don't think it has these elements in that, Se honestamente você pode dizer, eu acho que não tem nenhum desses elementos no filme, then ask God a simple question. então faça a Deus a seguinte pergunta: Say, Lord, is it okay if I watch this? Senhor, tem algum problema eu assistir isso aqui? If it's not, Se não for, then speak to my heart. se não tiver problema, então And fala I ao meu coração. guarantee you, He will not ignore you. Eu garanto a você que ele não vai ignorar a sua pergunta. You've heard the term garbage in, garbage out. Você já ouviu o termo, né? Lixo que entra, lixo que sai. If you eat a lot of donuts, Se você come muitos donuts, do you guys rosquinha- eat donuts in this country? aqui a gente come donuts. Yes? What happens if I eat a lot of donuts? O que acontece se eu como muitos donuts? You will see the effects of what I'm putting into my body. A gente vai começar a ver os efeitos do que está colocando dentro do corpo. The same thing is with our minds. A mesma coisa ocorre com o If you nosso, put garbage nossa in your mente. mind, Se colocamos lixo na nossa cabecinha, garbage will eventually come out. finalmente o lixo vai começar a sair. We'll take this advice from the wisest man to ever live. Esse aqui é um conselho do homem mais sábio que jamais viveu. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. Learn to turn away from evil. Aprenda a se desviar do mal. I'll leave you with this. E eu vou encerrar com isto aqui. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como Ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. You know, it's very interesting the illustration of not touching an unclean thing. É muito interessante a ilustração de não tocar nada impuro. In the Israelite culture, it was very unclean to touch anything that was dead. Na cultura israelita não era considerado legal tocar em qualquer coisa que estivesse morta. But I believe that there is a huge spiritual implication to that to us. Mas eu também acho que há uma grande implicação espiritual para nós hoje. If it looks or smells dead, Se parece ou se cheira a morto, or it's heading to somewhere where dead people are heading, ou se está caminhando para um lugar onde as pessoas mortas estão indo, don't touch it. não toque nisso. Let's bow our heads for a word of prayer. Vamos curvar nossas frontes, falar com Deus. Dear gracious Heavenly Father, Querido Pai Celestial, we thank you for this ability to just discuss these topics nós te agradecemos pela oportunidade de tratar desses temas and to learn from your holy word what Yep. we should be doing. e aprender da tua palavra sagrada o que devemos fazer. But Lord, help us to not just hear these words, Ajuda-nos, Senhor, a não somente ouvir as palavras, but to be doers of these words, mas que sejamos praticantes to dela, apply them in our que as lives. apliquemos à nossa vida, Help us to walk into the light que andemos na luz and to not be in darkness at all, e que não estejamos nas trevas, Senhor, but to be attracted to the light. mas que sejamos atraídos à luz. We love you. Nós te amamos. In Jesus' Em name, nome de Jesus. amen. Amém.